uma prostituição espiritual em Israel. E Deus se desagrada demais com isso. E Deus se afasta disso tudo. Esse texto aqui é um texto muito mais sério e mais importante do que talvez a gente possa pensar. Desde que começou a pandemia, eu venho revisitando alguns livros históricos, principalmente os históricos que eu gosto muito, e esse texto é um texto que ele me prende, porque tem detalhes aqui que cabem muito na minha e na sua vida. E se a gente souber entender isso, metade dos nossos problemas a gente consegue resolver. Ou pelo menos a gente consegue ter voz para resolver, né? Ou uma dinâmica para resolver. E acontece que Josafá era um rei extremamente abençoado. Você vai ver no capítulo 17, a gente não tem tempo para ficar lendo aqui, você vai ver que até os filisteus, outros povos, mas os filisteus traziam presentes a ele. Ou seja, ele era tão respeitado que a Bíblia diz que os povos traziam presentes, faziam questão de vir agradá-lo, porque ele era respeitado demais. E não era pelo exército que ele tinha, não era pela força influenciadora, mas pelo bom homem e pelo bom testemunho que Josafá havia alcançado. É claro que a sua força bélica não pode ser desconsiderada. Mas Deus, deixa eu te fazer entender uma coisa. Deus, quando resolve separar alguém e derramar graça na vida dessa pessoa, essa pessoa pode não ter nada material, ela pode não ter nada no sentido, como que eu vou dizer para você? Nada no sentido, como que eu vou dizer aqui, meu Deus, a palavra fugiu. No sentido filosófico, no sentido, ela pode não ser uma pessoa letrada, formada, mas a graça que habita nela é tamanha que as pessoas passam a se impressionar com aquilo que vem e ela passa a ser uma pessoa que cabe um destaque no meio de todos. Ela pode estar reunido entre as maiores autoridades, ela pode estar presente entre os maiores doutores, ela pode não ser, ela pode não ter propriedade de conhecimento nenhum, mas ela vai se destacar porque ali há uma graça soberana de Deus. E há um mistério, porque essa graça ela não é derramada sobre todos. Eu costumo dizer que essa graça, Deus escolhe alguns e alguns Ele dá. Não é? Essa graça não é uma graça comum, não é uma coisa que Deus resolve distribuir, não. Deus escolhe pessoas específicas para alcançar e para que essa graça seja derramada. E aí você vê que essa pessoa, ela se torna o que Josafá se tornou. Ele era um homem extremamente reconhecido. Um homem reconhecido, um homem respeitado, um homem que tinha tudo a seu favor. E um homem que, talvez de todas as missões que ele tinha, talvez a mais interessante, você vai ver lá no capítulo 17, entre o verso 9 e o 11, se eu não estiver enganado, que ele foi um dos grandes educadores do povo de Judá. Porque o povo se desconstrói espiritualmente, e o que ele faz? Ele, para que o povo receba de volta a identidade que foi roubada por conta da adoração de outros deuses, a Bíblia vai dizer que ele chama alguns dos seus assessores e ele mesmo, eles vão em cidade por cidade, educando esse povo novamente e tirando a idolatria desse povo. E esse trabalho não é um trabalho que é feito em 1 ano, não é um trabalho que é feito em 2 anos. Imagine que é um trabalho feito
de gerações, ou seja, uma geração havia se corrompido e ele vai fazendo esse trabalho, até que a idolatria é cessada e Deus se agrada do que Josafá vem fazendo. E lá no capítulo 18, Josafá está vivendo um dos melhores momentos da sua vida. E aqui eu quero parar para dizer para você que são os momentos de paz que a gente tem que ter medo e cuidado. E aí, por favor, não me tenha como pessimista. Mas quando as coisas estão tudo bem, quando está tudo calmo, tranquilo, eu fico pensando, Jesus, o que é que está para acontecer? Eu não sei quantas pessoas são assim, mas eu sou. Senhor, que está bom demais. Faz tempo que não tem uma luta daquelas grandes de tirar o sono. Então tem alguma coisa muito forte aí para acontecer pela frente. E ele vinha passando um momento muito bom, um momento de tranquilidade, um momento de reconhecimento, um momento de paz, um momento de avivamento no seu reino. E deixa eu dizer uma coisa para você, é nos momentos de paz que a gente se prepara para os momentos de adversidade. Se eu posso te dar um conselho nessa noite, ore e jejue em tempos de paz. Porque talvez no tempo da guerra, você talvez esteja tão angustiado que você não vai ter como orar e jejuar com a intensidade que você tem para orar e jejuar nos dias de paz. E aquele jejum e oração dos dias de paz, eles vão servir de combustível para você enfrentar os dias de guerra. Quem recebe essa palavra, levanta sua mão e dá glória a Deus. Não espera as coisas apertarem para cair nos pés de Jesus. O pastor Oséias falou uma coisa muito certa. Eu preguei esse salmo uma terça-feira e domingo retrasado eu lembrei ele na igreja. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive, aquele que decidiu ficar lá dentro. Não é aquele que passeia de vez em quando ou corre lá só quando tem luta. Não, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Muito, muito bem lembrado esse texto aqui essa noite. E Josafá, ele está vivendo esse tempo abençoado, quando ele recebe um convite. Ele recebe um convite para ir para Samaria, para se encontrar com Acabe, rei de Israel. E quando ele recebe esse convite, a Bíblia diz que, veja bem, irmãos, presta bem atenção nisso. Josafá tinha riquezas, glórias em abundância. Aí já começa errado. Primeiro, ele se aparenta de Acabe. Ele não era desconhecido de que a família de Acabe não era uma família das melhores. Se aparentar de Acabe é ser parente de Jezabel e filhas criadas por Jezabel, você imagina que coisa boa que devia ser, né? E ele pega e se aparenta com Acabe. Já começa aí. Depois de alguns anos, ele vai ter com Acabe em Samaria, ou seja, já virou parente, e aí ele pega e recebe um convite e vai para Samaria. Tá tudo certo. Aí Acabe quer impressionar ele. E mata boi, mata ovelha, faz lá uma comida. E no meio do almoço, ou quem sabe do jantar, eu penso aqui que seja um almoço, vem a proposta de Acabe para ele. Deixa eu te dar uma segunda dica aqui. Cuidado com as conversas no dia que você está alegre demais. Não resolva nada quando você estiver empolgado demais. Não prometa nada quando você estiver feliz demais. E eu descobri isso
com experiências próprias. As pessoas que me cercavam há um tempo atrás, elas aproveitavam o dia que eu estava extremamente feliz, e a gente, quando está feliz, a gente demonstra que está muito feliz, e aí vinha, né, como diz na linguagem dos políticos, aquele jabuti no meio da história, e aí a gente só vai liberando, depois você fica, Jesus tem misericórdia, o que eu estava na cabeça? Então, cuidado, os dias de alegria, até nesses dias você precisa pensar, porque o diabo, a Bíblia diz que ele ronda a nossa vida, procurando um momento para que possa nos tragar. E muito do que acontece conosco, a responsabilidade é do nosso comportamento. O diabo só se aproveitou dele, mas a brecha quem dá somos nós, e às vezes a gente não dá uma brecha, a gente dá um buraco inteiro, né? Não é uma brechinha só, é um buraco enorme. E o que acontece aqui? No meio dessa confraternização, dessa alegria, né? E vai, e sobe para fazer uma visita, Acabe pega, vem com uma proposta. Qual que é a proposta de Acabe? O Josafá, é o seguinte, vamos comigo lá em Ramote Gileade, tem lá uma guerra contra mim, né? O povo lá está se levantando, mas o meu exército não está muito bem sozinho, então eu estou precisando do seu para ir junto. Na verdade, a coisa não era bem essa. Eu estou precisando do seu para ir junto comigo. E Josafá, feliz da vida, ele pega e diz assim: serei como tu és. Olha isso. O meu povo, como o teu povo, iremos contigo a pelejo. Ele está tão sem noção da vida que ele fala: eu vou ser como você. Eu vou junto com você. Ele faz um pacto, uma promessa, para ir atrás de alguém que não tinha um mínimo de temor de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Nem todo convite é de Deus. Nem toda porta que se abre é de Deus. Nem toda amizade que se anda é de Deus. Nem toda pessoa que você carrega para dentro de casa, ela é de Deus. Isso pode te trazer prejuízo a médio e longo prazo, que só Jesus vai ter misericórdia da sua vida. Em nome de Jesus, essa noite, a primeira bênção que eu quero ministrar aqui é que você tenha discernimento espiritual para entender aquilo que é e aquilo que não é, para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus, para entender o que é da vontade de Deus e aquilo que não é da vontade de Deus. E não se deixe enganar por você mesmo. A Bíblia diz que eles fazem uma aliança. E o perigo das alianças é quando a gente faz alianças com pessoas erradas. A aliança, além do casamento, essa é a sagrada, essa é indissolúvel, enfim. Mas quando a gente fala de aliança de povos ou de aliança de reinos, que seja, nós estamos falando da união, de uma união estabelecida, ou seja, de uma associação, de uma parceria. E sempre alguém vai ter que dar alguma coisa em troca. Você vai fornecer arma, você vai fornecer mantimento, você vai fornecer soldados, ou a outra parte vai fornecer alguma coisa para que se forme uma aliança. Vão guerrear os dois do mesmo lado, enfim, e por aí se segue.
E havia alguns requisitos legais aí para que houvesse alianças de reinos nessa época. Primeiro, tinha que haver uma troca de presentes e responsabilidade. Josafá já sai na frente dizendo: eu vou ser que nem você. O que é seu é meu. O meu povo vai ser igual ao seu povo. Vai vendo. Aí eles trocam a tradição vai dizer que tinha troca de cinto, de armadura, de armas, mas a gente está falando de alianças feitas por pessoas no mesmo nível, no mesmo parâmetro. A aliança de Josafá com Acabe, ela era completamente díspare, ou seja, um estava aqui e o nível do outro estava aqui, diante de Deus. Mas Josafá está lá encantado e vai. E essa aliança, ela fica perigosa porque há um juramento aqui. E a gente sabe que o juramento na Bíblia é algo muito sério. E era algo muito sério. Quando ele diz assim, serei como tu és, ele está se comprometendo a ser aquilo que Deus não queria que ele fosse. O meu povo será como o seu povo. Todo o trabalho que ele fez de conserto, dando as aulas, indo de cidade em cidade, ele acaba com uma palavra só: o meu povo vai ser como o seu povo é. Era como se ele estivesse rasgando tudo que ele fez. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O negócio não é chegar. Você tem seus sonhos, as suas metas. Chegar não é difícil. O difícil é se manter lá. Chegar, qualquer um chega. E chega. Ou por força, ou por violência, ou por um empurrãozinho, ou às vezes Deus até permite, como foi o caso de Saul, até chega. Mas Deus fica lá olhando até quando essa pessoa vai conseguir se comportar a ponto de não passar na frente do profeta. Pois quando Saul passou na frente do profeta, Deus fez assim, ó, cortou, foi o reino, acabou. Quero mais saber. Chegar até Saul chegou, mas não se manteve. E o pior de não se manter é você ficar uma pessoa perturbada. Porque a Bíblia diz que o espírito maligno perturbava ele a um nível tão alto que se Davi não fosse lá tocar harpa, não tinha quem fizesse ele ficar quieto. Ou seja, você compromete a sua vida, a vida da sua família e a vida de quem ama você. O maior perigo dessa aliança aqui não era só, vamos dizer, que ela não houvesse sido feita e aí um jurasse perseguição com o outro. O perigo dessa aliança era a contaminação moral que podia acontecer tudo de novo. O mesmo trabalho que Josafá tem para tirar, ele, por conta de um juramento, parece que ele esquece tudo aquilo que tinha feito e falado. Mas vamos seguir em frente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com as alianças que você faz. Hoje essa palavra, ela ficou tão fútil, não é? Todo mundo tem aliança com todo mundo tem aliança. A
Aliança é fidelidade. Aliança é entrega. Aliança não é da boca para fora. Aliança é quando você vira as costas, a pessoa está falando de você a mesma coisa que falou quando estava na sua frente. Eu estou dizendo isso aqui porque é um tal de negócio de aliança. Tem uma aliança com não sei quem. Eu tenho uma aliança com não sei quem. Mas eu tenho uma aliança com não sei quem lá. Eu fico só vendo. Biblicamente, a aliança é coisa séria. Em nome de Jesus, não caia no engodo de Satanás, nessa mentira maldita, plantada por quem não tem respaldo bíblico, por quem não tem nada para te dar, e fica com essas palavras de encanto, e é aliança daqui, e é pacto dali, e aí você vai caindo nisso. Quando você vê, você está numa tribulação, que você não sabe o dia que começou, e nem talvez o dia que vai parar. Mas vamos lá. O rei de Israel era um rei idólatra. E ele queria tomar uma cidade chamada Ramote-Gileade, que era uma cidade de refúgio. Está na sua Bíblia, depois estude sobre isso, é muito interessante. Nós vamos aprender, nesse texto aqui, que as alianças erradas sempre geram consequências negativas e desastrosas. Eu vou dar um conselho para quem é jovem aqui. Quando seu pai e sua mãe falar uma coisa para você, não anda com fulano, não anda com Beltrano, não anda com o A, não anda com o B, não é implicância não. É porque ela tem visão espiritual para entender o que você não entende, para ver o que você não vê. E essa história de que praga de mãe pega, isso é mentira. É que mãe tem visão de Deus. E tudo que minha mãe me falou que ia acontecer, eu desobedeci, aconteceu. Tem umas coisas que até hoje eu fico lembrando e falo, mas gente, não... Eu acho que ela tinha um dom de revelação e nunca contou. Mas era incrível. Ela falava, era questão de esperar. Acontecia tudo o que ela dizia. Tinha hora que eu ficava tão contrariada, que eu falava, não é possível. Parecia aquele rei lá. Pergunta, quem que é o espião aqui? Não, não tem ninguém não. Enquanto o senhor dorme, tem um profeta lá que revela tudo que o senhor pensa. Assim é mãe. Então obedece, que você vai poupar muito choro na sua vida. Vai pelo caminho mais longo, mas vai pelo conselho, porque você vai poupar muito choro na sua vida. E se eu fosse jovem, eu dava glória a Deus para disfarçar, principalmente se sua mãe estiver aqui. Mas vamos lá. Ele aparentou-se de Acabe, foi para Samaria. Estar em Samaria, guarda bem isso, representa estar no lugar onde certamente o Senhor não aprova. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui com todo carinho. O apóstolo Paulo diz assim, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Só que a gente distorce esse versículo, e aí eu não vou explicar ele aqui agora, porque não vai dar tempo, porque a explicação é bem longa. Mas Samaria não era o tipo de lugar que Deus aprovaria, não. E Deus não aprovou essa ida, essa visita para Samaria. Quando eu digo para você que nem todo convite, nem toda porta, nem tudo é de Deus, Deus não aprovou em momento nenhum a ida de Josafá para lá. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Vai para Samaria, não.
Tem nada para você fazer lá. Tem nada para você fazer ali. Ali Deus já colocou como um lugar que não pertence a você, para você pisar. Você sabia que Deus tem ciúmes de nós? E quando a gente faz alguma coisa ou vai a algum lugar, e a Bíblia tem alguns lugares que está muito marcado, Deus não estava ali. E a gente põe o pé, a presença de Deus se retira. E Samaria, o contexto de Samaria, nesse texto aqui, ela está representada à contramão da vontade de Deus. Mas tem gente que por um convite, por um prato de comida, ele não quer saber. Ele pode ter tudo do bom e do melhor, mas ele vai na contramão, ele sabe que aquilo não vai dar certo, ele sabe que aquela amizade não é de Deus, ele sabe que aquilo não vai dar nada na vida dele, mas ele vai, teima, senta. E ele está na contramão, resolveu viver na contramão. As alianças erradas, elas te expõem a más influências. E aí Acabe pega e pergunta assim, você vai comigo? Aí Josafá responde, serei como você, o meu povo como o seu povo. Iremos contigo a peleja. E aqui eu vou parar. Josafá não tinha briga com ninguém. Ele não tinha problema com ninguém. Ele não tinha guerra com absolutamente nenhum povo. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que até os filisteus vinham dar presentes e honra a ele. Ele era um homem honrado, mas por conta de uma boa conversa. E tem pessoas que têm o dom de te persuadir para coisas erradas, por conta de uma persuasão de Acabe. Ele pega e cai na cilada. Não. Iremos contigo na peleja. Pergunto eu para você, ele tinha alguma coisa com essa guerra? É claro que não. Ele tinha que estar em algum lugar que não fosse lá na casa dele? Claro que não. As alianças erradas, elas vão te expor a perigos que você não imagina que pode acontecer na sua vida. E eu estou dizendo aqui de perigo. Perigo em todas as áreas. Perigo em... Pensa, imagina a área que você queira. E aí você vai colocar essa palavra, perigo. Aliança errada gera perigo. Andar com gente errada gera perigo. Andar com gente que não tem compromisso com Deus gera perigo. Ah, mas parece crente. Mas se só parece, é perigo. Não tem que parecer, tem que ser. Aí a história vai ficar um pouco pior. A Bíblia vai dizer o seguinte, eles vão lá ter Depois que ele aceita, isso que eu acho mais interessante nesse texto, ele aceita ir para a guerra, aí depois vai consultar Deus. Aí vai virar uma briga de profeta, porque ele vai querer um profeta, aí Acabe vai pegar um profeta e ele não vai aceitar o profeta, ele pega o dele, vai virar uma guerra de profeta ali. Mas só foi buscar saber se Deus estava naquilo depois que já tinha feito a promessa. Eu vou com você, seu povo vai ser o meu povo, eu vou ser igual a você. Gente, depois que disse sim, vai procurar Deus. Difícil, né?
Depois você disse sim, casou, fez tudo que tinha que fazer. Acho que não era da vontade de Deus. Uai, mas não orou? Mas não orou? Ai, pastor, vem aqui, eu quero... Não, engraçado, aqui não acontece isso não, pastor Samuel. Lá no Brasil acontece. A pessoa não vem pedir para nada. Ela não pergunta qual a sua opinião. Ela não pergunta nada. Depois que o negócio dá tudo errado, ela vem. Ah, bispo. Semana passada eu atendi uma irmã e falei, eu te avisei. Eu fui enxerida, fui. Eu vi que o negócio estava meio estranho. Eu falei, amada, sai fora desse laço aí. Esse negócio não é de Deus. E ela insistiu. E aí ela veio, eu acho que realmente Deus não estava nisso. Como é que você toma uma atitude e aí depois você pergunta para Deus? O texto está aqui, dizendo. E aí um pega profeta daqui, pega profeta dali, vira aquela confusão de agenda de profeta. E aí vai fazendo uma roleta russa para ver qual é o profeta que vai profetizar aquilo que a pessoa quer ouvir. Não é o que Deus quer falar. Eu amo os profetas. Ai de nós se não tivéssemos dom de profecia. Mas consultar Deus, depois que você já empenhou a palavra ali, gente, você está brincando com a cara de Jeová, né? Aí é uma guerra de Micaías e o negócio vai ficando estreito. Mas vamos lá. As alianças erradas, e aqui eu quero que você, se possível, guarde muito bem isso aqui. Quando Deus fala a verdade, doa a quem doer. A aliança errada, ela expõe a gente num pecado de desobediência. E dos últimos acontecimentos que a gente está vivendo, eu não acho que seja uma boa ideia desobedecer a Deus. Porque a gente está indo para o céu assim de tonelada. Então, eu não acho uma boa ideia você estar em desobediência, nem estar em pecado, nem estar em confusão, porque com uma hora dessa vai que seja eu. Estou sendo bem sincera aqui. Elas nos expõem à desobediência. Antes da decisão de atacarem a cidade, Josafá dá alguns conselhos a Acabe. Como é que você dá conselho para quem não quer ouvir conselho? Ele diz assim, lá no verso 4 do capítulo 28. Disse mais Josafá ao rei Israel, consulta a primeira palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens. Pensa. Ele disse, iremos a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque Deus entregará nas mãos do rei. E aí Josafá, ele quer sozinho rebater a voz de 400 profetas. Era ele só contra 400. A Bíblia vai dizer o seguinte... Ele vê, mas não tem um profeta assim que seja de Deus, E ele já sabia quem ele estava querendo chamar. Mas Acabe esperto falou, não, o que você está querendo que venha? Esse não. Mas Micaías de jeito nenhum, ele não gosta de mim. Tudo que ele profetiza é só para vir contra o que eu penso. Ele não tem uma profecia ao meu favor. Nada que ele fala é bom para mim. Agora imagina 300 contra 2.
Em nome de Jesus, entenda que as alianças erradas, elas vão te expor à desobediência, ao caos, à confusão, a coisas que você não precisa passar, a coisas que Deus já tirou você daquilo, e é como se você estivesse regredindo, andando para trás, dando marcha ré, ou seja, Deus te levou tão à frente, Deus te colocou no topo, e aí você por conta própria vai descendo, porque você não tem noção do lugar que Deus te colocou. Em nome de Jesus, nessa noite, abra os olhos aonde Deus te colocou. Abra os olhos aonde Deus te colocou. Abre os olhos para entender a maturidade espiritual que você atingiu. E não deixe que nada, nem engano, nada possa desviar aquilo que Deus já construiu dentro de você. Se você recebe essa palavra, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Sabe qual é a profecia de Micaías? Péssima. Eis que te digo. Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz a sua casa. O que Micaías vê? Ele vê cada um debandado para um lado e o povo confuso. Aliança, não fala para o seu irmão não, só para ele ouvir. Aliança errada traz confusão para a minha vida. Confusão, sabe o que é confusão? Quem está sentindo Deus aqui essa noite? Para quem gosta de confusão, é uma boa estar com a Acabe. Uma boa ideia. Mas para quem foge de confusão, eu, por exemplo, corro delas. Corro muito, com força. Pense numa pessoa que precisa de dom de discernimento, é essa. Porque confusão, ela te expõe. Ela tira, ela abre a sua intimidade, ela tira a sua proteção, ela tira aquilo que te envolve. E as pessoas passam a saber aquilo que não precisam e a ver aquilo que não tem necessidade de ver. Em nome de Jesus, qualquer emboscada de confusão que o diabo esteja querendo armar contra mim e a sua vida, está repreendido em nome de Jesus. Eu vim aqui profetizar que essa confusão, ela não vai prosperar. Deus vai jogar por terra em nome de Jesus. Confusão na família, confusão no trabalho, confusão na igreja, confusão no seu ciclo de amizades, em nome de Jesus. Está repreendido. Capítulo 29. Aliás, desculpa, verso 29 e 31. Olha como Acabe é astuto. Ele pega, e como o diabo engana, é desse jeito, gente. Olha a proposta dele, está na sua Bíblia aí, 29, 30 e 31. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja, ou seja, veste as minhas roupas, ou seja, as minhas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, ou seja, Acabe, e entraram na peleja. Ele se disfarçou de um guerreiro normal.
no meio da multidão, ele estava com a roupa igualzinha de todo mundo. Que amigo, hein? Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Deixa eu traduzir isso aqui para você. O rei da Síria disse o seguinte: eu não quero que vocês matem ninguém, não quero que vocês fiquem para cima de ninguém, deixa o povo. Eu quero que pegue o rei de Israel. Quem pegar, pegou, acabou a história. Ninguém precisa mais lutar. E quem é que está vestido com a roupa do rei de Israel? Josafá. E quem está disfarçadinho de soldado? Acabe. Eu não sei se você está percebendo as artimanhas que o diabo tem para te colocar em situações que não tem como a gente tentar explicar a forma de sair, a não ser um ato divino. Mas vamos lá. Ora, vendo os capitães, os carros, a Josafá disseram: este é o rei de Israel. Portanto, eles se dirigiram para atacar. Josafá gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Esse é o primeiro milagre aqui. Apesar da nossa teimosia, apesar do nosso erro, Deus, ele sempre vai ter misericórdia daqueles que obedecem e aqueles que amam o Senhor. Deus não vai levar em conta o dia que você estava empolgado, o dia que você falou mais do que devia. Deus vai ver justiça no seu coração e boa vontade. Deus vai te dar o livramento na mesma medida que você deu fidelidade a Ele. Quanto mais fidelidade você dá ao Senhor e você é ao Senhor, mais livramento Ele vai te dar. Ainda que a situação seja inusitada. Ele estava vestido de rei, ele estava na carruagem do rei, ele era o rei. Visualmente falando, era ele. E a Bíblia vai dizer o seguinte: que o Senhor, Deus, os desviou dele. Presta atenção. Por ter feito uma aliança errada, Josafá quase morreu. Ele não só morreu porque chamou Deus naquela hora, e a palavra é muito clara aqui. O Senhor o livrou. Não foi A, não foi B, não foi C. O Senhor deu livramento a ele. Só quem precisa receber, estende a mão. Eu não sei em que área da sua vida você precisa de livramento. Seja de alguma coisa, seja de alguém, seja de alguma situação. Mas eu quero dizer para você que até o dia de hoje, Satanás ficou com brincadeira, mas a partir de hoje essa brincadeira acabou. Quem tiver que bater de retirada vai bater, quem tiver que sumir da sua vida vai sumir. Quem tiver aquela situação que está para te matar, ela vai acabar, porque eu vim aqui profetizar para a minha vida e para a sua vida. Porque o Senhor, Deus de livramento, está trabalhando aqui nesta igreja, na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, na sua casa, no seu ministério. O Senhor dará o livramento a você.
Ora manchu ide comanda suya rabasu me comanda shai. Glória! Deus não é Deus de confusão, vai descansar, porque o que Ele tiver que te livrar, Ele vai te livrar. Essa palavra está decretada aqui, e no final desse mês de julho, você vai vir testemunhar do que Deus fez na sua vida. Tem situações que a gente entra, que parece Jesus com aquela mulher do fluxo de sangue. A pessoa vai te apertando. Ai, quem me tocou? Não sei dizer quem me tocou. O povo não para de me espremer. Você já viu uma situação assim? A pessoa vai te colocando contra a parede, contra a parede, contra a parede. Daqui a pouco você está sufocando em vida. Você perde o sono, você perde a paz, você está com medo de abrir o WhatsApp, porque você sabe que aquela pessoa está lá perturbando a sua vida, ela está te apertando, ela está te sufocando. Tem situação que ela vai te amarrando de um jeito, quando você vê, você não consegue mais sair do lugar. Em nome de Jesus, há livramento do Senhor para você. E Jesus vai arrancar muita gente da sua vida. Pode escrever o que eu estou dizendo isso aqui hoje. Jesus vai arrancar. Vai arrancar. A gente passa umas lutas desnecessárias. Cobrança desnecessária. A gente não tem nada a ver com a história, mas estão te apertando, estão te apertando, estão te apertando. Jesus me deu uma estratégia. Antigamente eu reclamava. Agora eu faço conta que não ouço. Eu falo, Jesus, responde aí. Responde aí, Senhor, porque eu não dou mais conta. Eu não. Mas vai sair. Vai voltar para onde veio. Vai lá para a China, vai para o Japão, vai para algum lugar, vai sair em nome de Jesus. Ah, vai. Chega de aperto, irmão. Agora, olha só. A Bíblia diz que o astuto tropeça na sua astúcia, não é isso? E aqui eu vou terminar com você. Lá no versículo 33, olha só que coisa linda que Deus é. Tinha muito soldado. Eles tinham uma roupa só. Até aí você entendeu. Josafá, o Senhor já deu um jeito de dar um livramento para ele. Lembra quem que o rei da Síria estava caçando? O rei de Israel. A hora que pegar, não quero mais que faça nada com ninguém. Eu quero ele. Brinca com Deus. Tem gente que pensa que engana a Deus, né? Pensa que põe a gente em situação difícil e Deus não vai defender a gente. Vai. Vai. Deus é a nossa defesa. Deus é socorro presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Não adianta, eu vou continuar pregando e Deus vai continuar fazendo, e outros virão pregando e Deus vai continuar trabalhando, e outros vão vir e Deus vai continuar livrando. Mas eu quero profetizar que esse mês de julho, nesta igreja, será um divisor de águas para a sua vida. Versículo 33. Então um homem
pegou o arco e ele atirou ao acaso. Eu não sei se alguém já brincou de arco e flecha aqui. Eu nunca brinquei. Acho que o máximo que eu cheguei foi no estilingue. E ainda era emprestado de primo, né? Mas arco e flecha, todo mundo sabe o que é. Ele não tinha uma mira. A Bíblia diz que, está literalmente, está no texto, ele pega o arco e flecha e ele solta ao acaso. Ele não tem um alvo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você promete que não vai contar para muita gente? O alvo não é quem está atirando a flecha que vai escolher. O alvo, quem vai escolher, é quem precisa fazer uma justiça divina ali. O alvo, quem vai escolher, não é o atirador da flecha. O alvo, quem escolhe é Deus. E a flecha vai, daqui a pouco ela vai dar uma desviadinha. E pá! Acerta a Acabe. Olha o que a Bíblia vai dizer. Atirando ao acaso, feriu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. Ou seja, Deus, ele além de ter dado o caminho da flecha, ele ainda... Gente, é um negócio lindo isso. Ele ainda pega um vãozinho da armadura que ninguém podia ver. E ele fala assim, é ali, ó. É ali, você vai entrar lá, é naquele vão. Porque ali vai ser certeiro, é para morrer mesmo. É para acabar com o problema de uma vez, que não dá mais. Ele vai acertar o vão da armadura. O que a Bíblia quer dizer para mim e para você? Pode estar de armadura, pode estar com exército, pode estar do jeito que tiver. A hora que Deus entrar para agir ao seu favor, Ele vai dirigir a flecha para o lugar que Ele quer. E essa flecha vai achar uma abertura e ela vai chegar onde Deus quer que ela chegue. Porque quem comanda isso aqui não é coisa de homem. Quem comanda isso aqui não é braço humano. Quem detém poder da vida não sou eu nem você, muito menos o Covid. Quem detém o poder da vida, da morte, é o Senhor. É o Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que naquele dia a peleja tornou-se renhida, ou seja, ela ficou apertada. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol, ele morreu. A flecha acertou e ele ficou de pé. Irmã, sabe aquela resposta que você está esperando e que Deus fala que vai te dar e não acontece? Tenha paciência. Vai ter um pôr do sol aí. Vai ter um pôr do sol. Bispa, mas não adianta, eu já orei, eu já fiz campanha, eu já fui para o monte. Deixa eu dizer mais uma vez para você, o pôr do sol de Deus vai entrar nesse negócio. Ah, mas a pessoa está lá, fez tudo, que está de pé. Deixa eu te dizer que o pôr do sol vai chegar para ela.
Quem está precisando de uma bênção que só Deus pode fazer, faz assim com a sua mão. Sabe essa causa que você precisa que Deus resolva? Vai ter um pôr do sol que vai chegar para ela. Esse problema que está tirando teu sono, o pôr do sol vai chegar para ela. Aparentemente não aconteceu nada, mas não esquece que a flecha foi lançada, ela já está no lugar certinho e é questão de tempo. É questão de tempo, é questão de tempo e vai acabar. Vira para a mão da sua direita e para a sua esquerda e diz: vai acabar. Vai acabar. Recebe essa palavra em nome de Jesus, vai acabar. Vai acabar. Para terminar, eu vou ler o último verso, você vai receber como palavra profética. Você pode estender suas mãos, feche os seus olhos. A Bíblia diz assim, no capítulo de número 19, versículo 1. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz. Recebe a paz de Deus sobre a sua vida. Quem está precisando de paz, recebe a paz de Deus sobre a sua vida. Essa paz que excede todo entendimento, vai recebendo para a sua vida agora em nome de Jesus. E a paz de Deus, ela toma conta da sua vida hoje. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele volta para onde? Para Jerusalém. Não sai de lá para convite nenhum, não. Fica em Jerusalém. Essa palavra é tão forte que Jesus, quando ele vai se ascender ao céu, ele pega e fala para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que desça poder do alto. Fica lá, não é para ir para o A, lugar B, lugar C. Fica aqui, em nome de Jesus. Aqui é Jerusalém que Deus escolheu para você. Finca o pé, coloca a raiz aí e permanece. Aqui é lugar de sossego, aqui é lugar de tranquilidade, aqui é onde Deus ordena a bênção. Quem precisa de paz nessa noite? Se coloque de pé, eu vou orar por você. Quem está precisando de uma vitória que só Jesus pode dar? Cuidado com as alianças. As alianças têm o poder de enganar e elas têm o poder de tirar a nossa paz. E paz não está na banca do mercado para vender. A paz que excede todo o entendimento não tem preço. Estenda suas mãos. Senhor, aqui estão os seus filhos. Eles ouviram a tua palavra. Eu quero pedir, Senhor, que neste momento o teu Espírito se manifeste neste lugar. E que essa paz que excede o entendimento tome conta dos corações, dos que precisam, daqueles que necessitam, daqueles que estão precisando, Jesus, de algo que só o Senhor tem para dar. Espírito de Deus, vai derramando uma porção dobrada da tua presença. Vai derramando, Senhor, vai derramando graça, paz, tranquilidade. Vai, Senhor, derramando sobre a vida dos teus filhos dons de discernimento.
vai derramando sobre cada um deles a tua graça. A graça, Senhor, que faz nos enxergar aquilo que ninguém enxerga. A graça que nos dá paciência para lutar os dias mais difíceis. Vai, Senhor, ministrando esta graça sobre a vida do teu povo. Senhor, aqueles que precisam de paz. Senhor, renova o entendimento de cada um. E que esta paz habite no meio dos teus filhos. Que eles possam, Senhor, ver um tempo de transformação. Senhor, vivendo através da sua graça e recebendo a tua paz. Oh Espírito Santo, aqueles que precisam de algo urgente da tua parte, derrama sobre eles uma graça especial. Vai derramando um poder especial. Vai derramando, Jesus, uma renovação, que eles possam ser renovados, que eles possam, Senhor, renovar as suas forças, o seu ânimo, e que eles tenham coragem para seguir em frente. Senhor, nós abençoamos a tua igreja nesta noite, com esta paz que excede o entendimento, com a tua graça, Senhor, e todo espírito de engano, nós profetizamos, está caído por terra debaixo dos nossos pés. Nós profetizamos isto em nome de Jesus e declaramos um tempo de paz sobre a vida dos teus filhos. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém.